E agora, ó, esse aí é um comentário que o Dorival fez quando falaram que o trabalho dele é arroz com feijão. Vamos lá. Da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Após o título da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, você dá uma declaração dizendo que ficou chateado com declarações da imprensa de que era só fazer o arroz com feijão no Flamengo, que era fácil de fazer esse arroz com feijão. E foi um arroz com feijão bem feito, tanto no Flamengo quanto no São Paulo. Com o que você tem à disposição no Corinthians, você acredita que apenas o arroz com feijão é o necessário ou precisa de um tempero a mais? Caralho, Quando eu falei peraí, nesse dá uma pausa sentido- aí, na Não, moral. pausa, mas que pergunta de merda! Pô, na moral, o nível tá muito baixo, gente. Nível técnico? O nível tá muito baixo, gente, desculpa. Não é só... O Renato Gaúcho falou, né, que a gente tá nivelando o futebol brasileiro por baixo, a gente tá nivelando tudo por baixo, cara. Não é possível, cara. Mas foi bem, não? Não. Foi, pô, foi pra caralho. Não. Se ele tivesse na quinta série, tava do O caralho. Diego pô. Trovão, o cara tava com muita fome nessa pergunta. Tá pensando no Não, almoço. o cara tava pensando na aspa. Antes de fazer a pergunta, já Pelo tava amor na de Deus. aspa. Mas vai lá. Eu falei porque eu ganhei com o Figueirense jogando de uma forma, com o Sport jogando de outra, com Fortaleza jogando de uma outra, com o Santos diferente, completamente diferente, onde eu passei lá quase um ano e ninguém descobriu que o Santos só atacava por dentro e não jogava por fora. Com o time de 2010, Postinho Neymar, né, em irmão? 2012 eu ganho com o Internacional jogando de uma outra maneira. E assim foi. Porque o futebol dos mudou, anos né, ô Dorival? Não sei foi se você um arroz com considerou feijão, isso. só que Calma aí. temperados em cada estado da federação. Toma! Nunca foi um tempero igual. Toma! E poucos perceberam isso. E quando disseram que o Flamengo era um simples arroz e feijão, era. Só que ninguém conseguia fazer e nem fez depois disso. Perfeito. Toma! Então é interessante essas Toma! colocações. Lincoln Oliveira, da Rádio Porque não é como Exclusiva se e da fosse Rede Ronaldo. impossível, Cara, posso falar uma ô, Após coisa? o título da Dorival, Copa do tira aí, Brasil com o São Paulo. Respostinha... Tapa de luva. Não, mas É, assim, eu não sei se ele acha que é impossível de queimar o arroz e de deixar o arroz. Ou melhor, de queimar o feijão ou deixar o arroz empapado. Dá pra fazer, tá? Dá. Dá pra pegar arroz e feijão e queimar o arroz e queimar o feijão. E não é por isso que quem fez o arroz e o feijão soltinho e o feijão gostoso que deixou de fazer arroz e feijão, Dorival, tá? Só pra você saber. Não, mas... Só pra você eu saber. acho que ele tá Não, correto. Só pra ele Não, saber. Não, eu- porque o que ele tá falando do Flamengo, por exemplo, o Vitor Pereira e o Sampaoli queimaram o feijão e o arroz, pô. Então, ele não queimou. Exato. Mas Mas- o que ele tá dizendo é que ele fez mais do que o arroz e feijão. Ele tá querendo alegar isso, entendeu? Ah, mas- O meu ponto é, o ponto de vista Mas do outro quem que é lado é o arroz e mesmo. feijão pra Não, você? tudo bem, ô Matheus. Não, é porque, tipo assim, aí eu tô com o Dorival que eu acho que a galera simplifica o que ele fez e não é verdade. Sim, simplifica. Tipo, vocês Então, não acham? Não, eu acho que, ó. Eu não acho que é fácil o que ele fez, não. Claro que não, se fosse falando- fácil, eu tava lá, pô. Não, Especificamente mas dos falando do caras, Flamengo, tá? dos Porque eu treinadores. acho que, e ele tem razão, que no São Paulo ele tem que se virar pra conseguir fazer o que ele fez no São Paulo. Porque não tinha tanto jogador, não tinha, tinha muitas complexidades. O Flamengo tem complexidades internas, mas realmente o time, ele tinha um timaço, pô. Mas Então, é difícil, Dava. mas por exemplo, tu vê o Felipe Luiz, cara, quando pegou o Flamengo do ano passado, ele não tentou inventar muito, cara. Não Ele tentou. não inventou. E aí ele fala, vamos jogar seguro, jogar uma coisa básica pra ganhar até eu conseguir fazer esses caras entender o que eu quero. E foi isso. O Dorival também não teve 2 meses, cara, no Flamengo. Ah. Ele não tinha como inventar muita coisa. Então ele fez um básico que deu certo. E assim, é isso que eu tô falando. Com um time tão bom quanto o do Flamengo, você não precisa inventar muito, né? Mas eu entendo que muita gente fala isso do Dorival pra desmerecer ele. É, sabe? isso que é o ponto. Exato. Eu Esse é não meu acho que é um ponto. desmerecimento, porque mesmo sendo uma coisa básica e simples, não é fácil executar. E não é- nem no Flamengo mais difícil ainda. E pô. não é só no futebol que é fácil executar, que não é fácil executar o simples. É? O simples geralmente é o mais difícil de ser Não, executado. mas pra mim, o que... O direito, que me né? pega eu entendo que o que eu quero trazer, ô, Matheus, e eu fiz com essa provocação, é que você analisar o arroz com feijão é pros dois lados. Porque ele tá analisando num ponto de ser algo apenas negativo, mas não é. Você falar que, é claro, as pessoas utilizam isso a maior parte do tempo, 95% das vezes, para diminuir no sentido de qualquer outra pessoa faria. Não acho que é isso. Mas é um ponto de talvez ele não tenha ideias de jogo
tão criativas e mirabolantes, e aí ele faz o que tá no livrinho certo. E é isso, cada um tem um jeito de jogar, cada um vai jogar do jeito. Acho que as pessoas esperam de outros treinadores que alcancem um ponto acima, que não esperam dele, mas ao tentar alcançar esse ponto acima, eles não alcançam nem o básico. Então, mas o que eu esperar? Porque assim, pra mim, eu gostaria de entender o que é arroz e feijão pra vocês. Porque assim, eu acho muito simples. Pô, é muito simplista a gente virar pra cá e falar, pô, o que o Dorival faz é arroz e feijão. Então, quando ele ganha é arroz e feijão. Quando ele perde, ele não sabe fazer isso? Porque, assim, aí a gente tá sendo cuzão. Aham. Porque, Sim. assim, Mas o que sempre ele são fez... cuzão quando Não, fala isso dele. mas o exemplo que ele fez no Flamengo, a gente pode falar que não tem nada inovador. Isso. A gente pode falar isso. Mas a gente não pode falar que o trabalho não foi bem feito. Não. Ou Não, que- porque quando a gente fala arroz e feijão, a gente tá querendo desmerecer Sim. o trabalho. Esse é o primeiro ponto a partir disso. Porque o que o Felipe Luiz faz, então, não é arroz e feijão, mas o que o Dorival faz é arroz e feijão. Isso que é um ponto que eu acho que é errado. Mas, o que acontece que faz sentido pra mim concordo que ele só entendeu arroz e feijão, ele poderia ter tirado o arroz e feijão de outro jeito. Ele pode falar, pô, se pra você o arroz e feijão não basta, cara, bastou no Flamengo, bastou no Inter, bastou não sei o quê. Eu cheguei na Federação Brasileira assim. E ele daria uma resposta pro cara também. Ele também não pode falar que ele é o inovador. Porém, Sim. Caio, eu acho que a resposta dele, sabe por que é assim? Pra mostrar pros caras que pô, vocês estão falando, todo mundo fala que eu sou um merda, que eu sou arroz e feijão, mas eu ganhar lá é uma merda? Eu acho que ele respondeu bem porque a pergunta foi péssima. O Aham. amigo termina a pergunta falando: e você acha que esse arroz com feijão precisa de um tempero diferente aqui no Corinthians? Ou seja, ele mesmo afirma que ele vai fazer no Corinthians o arroz com feijão também. Foi assim. Então, a pergunta foi péssima e a resposta foi ótima. Eu só acho que, assim, a análise das pessoas falarem que ele faz um arroz com feijão, eu não acho errônea, não, tá? Não, eu não acho Não errôneo, acho porque... errôneo. Só que o problema é que a gente acha que o que não é arroz com feijão é Fernando Diniz, entendeu? É, Isso que é o problema. Exato. Inclusive, Vascão. A galera trata como a inovação do futebol. Sim. Não, eu acho Entendeu? que então, o Diniz, ele tá tentando muito fazer um prato Masterchef, pô. 90% das vezes, ele faz uma merda. Aí teve em 2023 e conseguiu entregar um prato bom. E aí todos os outros anos, mas ele tá sempre tentando fazer um foie gras com caviar da puta que pariu, entendeu? Qual que é a Não, eu analogia entendi. que eu tô trazendo aqui? Eu entendo, e eu acho que assim, a gente espera dos técnicos brasileiros algo muito acima. E é isso. E aí o que o Joe Hart falou aqui, por que não tentar fazer uma feijoada? Pois Se- é. Ao invés de ficar tentando fazer um foie gras com caviar com não sei o quê. Pro Diniz? Ou É, pro é, Dorival? pro Diniz. Diniz. Não, eu acho que pro Diniz é porque não fazer o feijão com arroz, não arroz com feijão. Já que você quer o contrário, muda o prato. Bota um primeiro, pô. Bota um feijão primeiro. Ou bota só feijão com tempero. Cara, Faz o é, tutu. ó, Faz tutu, amassa. Amassa o tutu. O nosso Vascão, 1-0 no Operário, tá? Copa do Brasil, acabou de fazer um gol. Ah, foi agora? Tá rolando agora. nem Então, sabia que mas- tava- Vascão? Mas uma coisa que eu acho legal do Dorival é que, assim, vocês já perceberam quais são os melhores técnicos do Brasil hoje? Felipe Luiz, Roger Machado, Abel. Ceni. Mas pensa os Ceni. brasileiros. Porque a escola é diferente, só por Tá. isso, tá? Os que dão certo e estão há mais tempo, todos nós vamos tratar como arroz com feijão. Sim. Renato Então, Gaúcho, Aham. tal, Rogério Ceni. Uhum. Porque nenhum é inovador? Não, talvez seja porque o nosso futebol não está pronto para ser O inovado nosso também. futebol não é inovador. É. O Nosso futebol, futebol não é o inovador. Os jogadores, a qualidade. A tática brasileira não é... E aí eu falo, cara, Talvez nunca tenha sido. a gente tá tática nunca tenha tratando a sido. galera como merda, mas tipo assim, nós tá parecendo que a gente tá jogando porra, É, futebol de não, seleção, sim, Premier sim. League, primeiro futebol do mundo. Não tá. 3.0. Cara, E aí tá no... cara, o jogador brasileiro não sabe jogar sem a bola até hoje, pô. É. Os caras sabem jogar Pera sem a aí, bola. aí o amigo fala, se ele é arroz com feijão, o pano Menezes é pão com ovo e margarina. Olha, margarina. Pô, irmão, agora, sábado, 3 da manhã, chegou em casa, doidaço, vai me falar que um pão com ovo com margarina não salva? É por isso que o Grêmio pegou o Mano, pô. Entendeu? Agora, a isso aí comparatividade... Mas aí o Wagner Mancini é o quê, Caio? Pô, o Wagner Mancini é um copo de água bem gelado. Calma aí, Quando você tá cara. morrendo de sede. Porra! Ó, olha só, tem... Mas aí, qual que é o problema do Wagner Mancini? Copo gelado, morrendo de sede. Às vezes, a água vem com gosto da geladeira inteira e aí já era, pô. Não, qual que é o problema? É que ele passa em muitas bocas, né? E aí vem com gosto da geladeira, Aí pô. fudeu. Pois é.